Eu tinha apenas 22 anos, cheio de energia e aquela confiança típica da juventude. Naquela manhã, depois de abraçar minha mãe, beijá-la e partir, liguei o som do carro e peguei a estrada como se o mundo fosse meu. Mas o cansaço da noite anterior cobrou seu preço. Horas sem dormir, uma viagem de 6 horas só para passar meu aniversário com ela e agora o retorno para a faculdade. Minha mãe até tentou me convencer a descansar, mas eu, teimoso, fiquei conversando até tarde, como se cada minuto ao lado dela valesse mais do que qualquer precaução. Quando finalmente me despedi, mal tinha dormido. Acordei antes do amanhecer, pronto para encarar a estrada de volta. Minha mãe, com um gesto estranho, me entregou o seu celular. Leva isso, disse com um tom que não admitia discussão. Eu ri por dentro, achando desnecessário, mas guardei o aparelho. Afinal, eu era invencível, certo? Coloquei o pé no acelerador, o som alto e parti como sempre fazia, rápido demais, como se o perigo fosse algo que só acontecia com os outros. Por volta das 7h30 da manhã, o sono me venceu. Não foi um cochilo, foi um apagão. Quando dei por mim, estava em outro mundo. Olhei para o lado vazio, olhei pelo retrovisor ninguém e então, ao baixar os olhos, vi o ponteiro do velocímetro ultrapassando 160 quilômetros por hora. O pânico tomou conta de mim. A estrada à frente não era mais uma reta, mas uma curva sinuosa descendo em direção ao rio Columbia. E o pior, eu estava na contramão. O asfalto tinha aquela linha amarela do lado errado. Meu coração disparou. Tentei respirar fundo, recuperar o controle, mas o carro parecia ter vida própria. Cada movimento no volante era uma luta. Pisei no freio, mas o orvalho da manhã deixou o asfalto escorregadio. A traseira do carro derrapou. Tentei corrigir, mas era tarde demais. O pneu encontrou um trecho seco e, de repente, eu estava voando. Não havia parapeito, apenas o vazio. O céu se abriu diante de mim e lá embaixo a queda parecia interminável. Não havia como escapar, a morte era certa. Enquanto gritava, algo ou alguém cobriu minha boca, como se impedisse que as palavras saíssem. E então tudo mudou. Hoje, Harold compartilha sua experiência de quase morte em um relato que vai te deixar sem fôlego. Ele mal conseguia falar ao gravar o vídeo, tamanha a emoção. Sua história é um testemunho arrepiante de um encontro com o inferno. E o detalhe mais impressionante, tudo aconteceu no dia do seu aniversário de 22 anos. Uma data que deveria ser de celebração, mas se transformou em um divisor de águas. Ele estudava em Bellevue, no estado de Washington, e não queria comemorar seu aniversário longe da família. Decidiu viajar 6 horas só para passar a noite com a mãe. Chegou tarde, conversou até altas horas e no dia seguinte partiu cedo para voltar à faculdade. Mas a exaustão falou mais alto. O sono pegou no volante e o resto, bem, você já sabe. Não perca essa história poderosa. Ela pode mudar sua perspectiva sobre a vida, a morte e o que existe além dela. A luz mais pura que já havia tocado meus olhos rasgara a escuridão como uma lâmina. Não era o brilho do sol, nem o reflexo de faróis distantes. Era algo além do que qualquer palavra humana poderia descrever. E então, como se o próprio universo tivesse prendido a respiração, ouvi novamente: o que você quer fazer? Dessa vez não havia dúvida, não havia espaço para negação. Eu sabia que estava diante de algo maior do que eu, maior do que qualquer força que já havia conhecido. E naquele instante algo dentro de mim se quebrou. Não foi medo, foi um reconhecimento brutal, cru de que toda a minha vida tinha sido uma mentira. Cada escolha, cada violência, cada pacto feito nas sombras. Tudo estava ali exposto, sem desculpas. Eu não tinha resposta, não naquele momento, mas algo em mim sabia que não podia mais fugir. Então, com a voz trêmula, como se cada palavra arrancasse pedaços da minha alma, eu disse: eu quero voltar. Silêncio. E então, como se o tempo tivesse parado, senti uma pressão imensa, como se mãos invisíveis me puxassem de volta para um lugar que eu não queria, mas que de alguma forma agora eu precisava estar. Não era o meu corpo que voltava, era algo mais profundo, algo que eu nem sabia que tinha perdido. De repente, abri os olhos, estava de volta. O carro ainda estava caindo, o vento uivava ao meu redor. Mas agora eu via o mundo de uma forma que nunca tinha visto antes. Cada folha na árvore, cada rachadura no asfalto lá embaixo, cada estrela no céu, tudo pulsava com uma vida que eu nunca havia percebido. E então, com um estrondo que sacudiu até os meus ossos, o carro atingiu o chão. Mas eu não senti dor, não senti nada, porque naquele exato segundo eu já não estava mais ali. E o que veio depois? Bem, isso é uma história que vai mudar tudo o que você pensa sobre redenção, sobre segundas chances e sobre o poder de uma escolha feita no momento mais escuro da sua vida. Você está pronto para ouvir o resto? Coisa que percebi foi o cheiro. Não o de gasolina, nem o de metal retorcido, mas algo mais denso, mais antigo, o cheiro de sangue seco misturado ao suor do medo. E então, como se alguém tivesse ligado um interruptor, entendi. Eu estava morto, ou quase. O homem se aproximou devagar, as botas rangendo na terra seca. Seus olhos não estavam em mim, mas através de mim, como se eu fosse um fantasma que só ele conseguia ver. E talvez fosse, porque quando ele se ajoelhou ao meu lado, a voz saiu rouca, quase um sussurro: filho, você está vivo, vivo.
A palavra ecoou dentro de mim como um tiro. Eu tinha acabado de ver cada pecado, cada escolha ruim, cada noite desperdiçada em névoa de álcool e violência. Tinha implorado por perdão em menos de um segundo, como se o tempo tivesse se dobrado só para mim. E agora, ali com as mãos trêmulas e o Jeans encharcado de vermelho, eu sabia que não merecia resposta. Mas o homem não esperou. Ele me agarrou pelos ombros, sacudiu-me como se eu fosse um boneco de pano e gritou: "Respira, cara!" E então eu respirei. Não foi um suspiro nem um arquejo. Foi um solavanco, como se alguém tivesse enfiado ar nos meus pulmões à força. Meu peito se ergueu, os olhos se abriram e pela primeira vez em 9 anos eu senti. Senti a dor latejando nas costelas, o gosto de ferro na boca, o peso do meu próprio corpo quebrado. Senti, acima de tudo, o peso daquela pergunta: por quê? Porque eu? O homem me arrastou para a beira da estrada, tirou o casaco e cobriu meus ombros. Ele não perguntou meu nome, não me julgou, não fez piada sobre o estado em que eu estava. Apenas falou baixo: "Você tem sorte de estar vivo." Mas sorte não é a palavra certa. Alguém lá em cima ainda tem planos para você. E naquele momento, com o sol batendo no asfalto e o vento carregando o cheiro de diesel e poeira, eu soube, não era coincidência, não era acaso, era uma dívida e eu tinha acabado de receber o recibo. O homem me levou até o hospital. No caminho, ele não disse mais nada. Mas eu vi o jeito como ele olhava para mim no retrovisor, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. E talvez fosse, porque quando chegamos, quando os médicos me cercaram e começaram a gritar ordens, quando as luzes fluorescentes queimaram meus olhos e as agulhas perfuraram minha pele, eu ri. Não era uma risada de alívio, era uma risada de quem acabara de entender o tamanho da armadilha. Porque agora eu não tinha mais desculpas. Não tinha mais noites perdidas, nem promessas vazias, nem a ilusão de que o amanhã seria igual ao ontem. Eu tinha uma chance, e se eu a desperdiçasse, não haveria mais segundas oportunidades. Naquela cama de hospital, com o peito costurado e a alma exposta, eu fiz um juramento. Não para Deus, não para o homem que me salvou, mas para mim mesmo. Se eu saísse dali, não seria o mesmo. Não seria o cara que atirava primeiro e perguntava depois. Não seria o fantasma que assombrava as ruas, nem o vulto que as pessoas viam e desviavam o olhar. Eu seria real, e foi assim que começou. Não com um milagre, não com um sinal divino, mas com o som de um caminhoneiro freando na hora certa, com o cheiro de sangue nos Jeans, com a dor de quem acorda para a verdade tarde demais, mas não tarde demais, porque no fim das contas a redenção não é sobre ser perfeito, é sobre ter a coragem de se levantar quando tudo o que você merecia era ficar caído. E eu me levantei. Agora a pergunta é: e você? Como se o mundo inteiro tivesse sido projetado ali em alta definição só para mim, e não eram cenas aleatórias. Era eu, cada versão de mim que eu já tinha sido, cada escolha que eu tinha feito, cada mentira que eu tinha engolido como se fosse verdade. Vi a criança que chorava escondido no banheiro porque tinha medo de ser fraco. Vi o adolescente que ria alto demais para disfarçar o vazio. Vi o jovem que usava a raiva como armadura, o boné puxado sobre os olhos não para esconder o rosto, mas para não ter que encarar o próprio reflexo. E então, no meio daquele filme sem fim, algo aconteceu, eu entendi. Não com palavras, não com lógica, mas com uma dor tão profunda que parecia que meu peito ia se abrir ao meio. Porque ali naquela tela eu não era o herói da minha história, eu era o vilão. E o pior, eu sabia que merecia cada segundo daquilo. Mas então e só então algo mudou. Não foi um anjo descendo com trombetas. Não foi uma voz trovejando do céu. Foi mais simples. Foi a sensação de que por mais que eu tivesse errado, por mais que tivesse quebrado tudo ao meu redor, alguém ainda estava me segurando. Não para me julgar, não para me condenar, mas para me lembrar de que mesmo no fundo do poço eu ainda tinha uma escolha, continuar caindo ou começar a escalar, e eu escolhi escalar. Quando acordei no hospital com minha mãe e minha avó chorando como se eu tivesse ressuscitado dos mortos, porque, de certa forma, eu tinha não foi só o corpo que voltou, foi algo maior. Algo que eu nem sabia que estava faltando. Porque, veja bem, não é todo dia que você olha para as cicatrizes na sua cabeça e vê não só o que te machucou, mas o que te salvou. Não é todo dia que você escova os dentes e lembra que aqueles 2 dentes falsos não são só um lembrete do acidente, mas da segunda chance que veio depois. Não é todo dia que você percebe que as pessoas que antes te temiam agora te olham como se você fosse alguém que merece ser ouvido. E foi assim que eu descobri: Deus não nos dá milagres para nos fazer perfeitos. Ele nos dá milagres para nos fazer reais. Porque a verdade é que a gente passa a vida inteira tentando ser alguém que os outros admirem, quando o que realmente importa é ser alguém que nós mesmos conseguimos respeitar. E eu finalmente estava começando a me respeitar. Mas a pergunta que fica é: e você? Até quando você vai deixar o medo de ser julgado te impedir de ser quem você realmente é? Até quando você vai usar o passado como desculpa para não construir o futuro que você merece? Porque, no fim das contas, a vida não é sobre quantas vezes você caiu. É sobre quantas vezes você teve a coragem de se levantar, mesmo quando tudo dentro de você gritava para ficar no chão. E se eu consegui, por que você não conseguiria?
Eu olhava para aquele pontinho minúsculo no meu dente e pensava, isso é tudo o que restou daquela noite. E sabe o que é mais impressionante? Não foram só os dentes. Os médicos disseram que eu deveria ter morrido na hora. Sem ossos quebrados, sem hemorragias internas, sem sequelas permanentes. Apenas aquele grão de poeira como lembrança de que, contra todas as probabilidades, eu ainda estava aqui. E não era coincidência, era um sinal, um lembrete de que quando Deus decide te dar uma segunda chance, Ele não faz as coisas pela metade. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Milagres não são só para os outros. Eles não são reservados para os santos, os perfeitos ou os que nunca erraram. Eles são para quem está disposto a enxergar. Para quem, mesmo no meio do caos, ainda acredita que existe algo maior. Para quem, apesar de tudo, escolhe se levantar. Você já parou para pensar no que seria da sua vida se hoje mesmo alguém te oferecesse uma chance de recomeçar? Não uma chance qualquer, uma chance garantida, como a que eu tive. Uma chance de apagar os erros, de consertar o que quebrou, de olhar para trás e dizer, eu não sou mais essa pessoa, porque é exatamente isso que Deus está te oferecendo agora, não amanhã, não quando você merecer, agora, e não me venha com desculpas. Não diga que é tarde demais, que você já fez demais, que não tem mais jeito, porque eu também pensei assim. Eu olhei para a minha vida, para as mentiras, as traições, os pecados que carregava como correntes e achei que não havia saída. Mas quando aquele riso demoníaco ecoou no escuro, quando eu vi cada escolha minha projetada no céu como um filme de terror, eu entendi uma coisa: o inferno não é um lugar para onde você vai depois de morrer. É um lugar para onde você já está indo enquanto vive. E a única coisa que me salvou foi um segundo de coragem, um segundo em que eu gritei, eu quero mudar, um segundo em que eu escolhi acreditar que mesmo depois de tudo ainda havia esperança para mim. Então eu pergunto de novo, e você até quando vai esperar? Até quando vai deixar o medo, a vergonha ou a dúvida te paralisarem? Porque a verdade é que você não precisa de mais provas. Você não precisa de um sinal no céu ou de um milagre espetacular. Você só precisa de uma decisão. Agora, e se eu conseguir, porque diabos você não conseguiria? 5 quilos. 5 quilos que poderiam ter me enterrado vivo, me trancado atrás das grades ou me transformado em mais um nome nas estatísticas de overdose. Mas ali, naquele momento exato, algo dentro de mim hesitou. Não foi medo, foi algo mais profundo, como se uma voz sussurrasse. Não é esse o caminho. E não era, porque 3 meses depois o acidente aconteceu. E se eu tivesse fechado aquele negócio, se tivesse seguido em frente com aquela última transação, não estaria aqui hoje, não estaria contando essa história. Não teria tido a chance de ver como Deus pode transformar até o que parece irrecuperável. Mas a vida não para de nos testar, não é? Depois do acidente eu estava limpo, mas a tentação voltou. Um dia, no trabalho na Universidade de Washington, eu estava organizando prontuários médicos quando um colega me chamou num canto. E aí, você ainda tem conexões? Ele sabia do meu passado, sabia que eu já tinha mexido com aquilo. E por um segundo, a velha adrenalina voltou, aquela sensação de perigo, de dinheiro fácil, de poder. Eu podia sentir o peso da decisão antes mesmo de responder. Foi quando olhei para o meu crachá. Funcionário do Estado. Olhei para as minhas mãos, mãos que já tinham segurado armas, drogas, dinheiro sujo. Mãos que agora seguravam papéis com histórias de pessoas que lutavam pela vida. Então lembrei, eu não sou mais aquele cara, não por mérito meu, mas porque Deus me deu uma segunda chance. E segunda chance não é só para recomeçar, é para provar que você aprendeu. Então eu disse não, não porque fosse fácil, mas porque eu sabia que se dissesse sim, estaria cuspindo na cara de tudo o que Deus tinha feito por mim. E isso não era uma opção. Mas sabe o que é mais louco? A graça não para por aí, porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de anos de luta, de recaídas, de momentos em que achei que não ia dar certo, Deus continuou me puxando de volta, como se dissesse, eu não terminei com você ainda, e é isso que eu quero que você entenda. Não importa o que você já fez, não importa quantas vezes você caiu. Não importa se o mundo te rotulou como perdido, quebrado ou irrecuperável. Se você está respirando, ainda há uma chance. Se você está lendo isso, ainda há esperança, porque eu estava lá. Eu estava no fundo do poço, com os dentes quebrados, o corpo marcado, a alma ferida. E hoje eu estou aqui vivo, livre, contando essa história. Não porque eu seja especial, mas porque Deus é fiel. E se ele fez isso por mim, por que não faria por você? Então eu pergunto de novo, o que você está esperando? Que outro sinal precisa para entender que a hora é agora? Que a vida que você sonha não vai cair do céu, ela começa com uma decisão. Sua, hoje. $10.000 em drogas em 1996. 5 tijolos, como chamavam, e era para ser o último negócio. Eu tinha crescido sendo um cara inteligente, muito estudado. Ela calculou quanto precisaríamos para eu terminar a faculdade. Eu já tinha parado de jogar basquete na época. E ela disse, olha, se você fizer só esse negócio, vender essa quantidade, chamam de peso nas ruas. Assim você vai ter tanto dinheiro, tanto para alugar um lugar, tanto para comida. Essa mulher era brilhante.
Desde os 18 anos trabalhava numa empresa de TV a cabo, tirava notas altas, era a mente por trás de tudo. E ela insistiu, depois disso você não precisa mais se preocupar com basquete, não precisa fazer mais nada. Vamos colocar esse dinheiro na sua educação e você vai estar livre. Eu queria fazer aquele último negócio. $10.000, 5 tijolos, e seria 3 horas de distância porque eu não queria ser pego. Pensei, se é o último, já vendi minha alma, mas agora é diferente. Satanás sabe o que está no meu coração, eu terminei. Preciso de uma nova palavra, drogas, não mais. Quero terminar a faculdade. Eu era um cara de honra, tirava 3, 4, 3, 5, 3, 6 de média. Deus tinha me abençoado e o ambiente ao meu redor era bom. Comecei a acreditar, eu podia ser mais do que um traficante. Sabia que não ia jogar esportes para sempre, mas quando chegamos lá tudo que podia dar errado, deu errado. O cara que deveria fechar o negócio sumiu. Eu estava supervisionando tudo porque tinha gente trabalhando para mim, uma russa, uma branca, um hispânico, vários movimentando meu peso. Mas esse último negócio era importante demais, então eu fui pessoalmente. Chegamos naquele motel sujo e o comprador atrasou 3 horas. Um dos meus melhores amigos estava lá, com gente vigiando tudo, o que no jogo é um erro, qualquer coisa pode dar errado. Quando o cara finalmente apareceu, algo não cheirava bem. Veio com só mais uma pessoa, um grandalhão, mas o Espírito Santo começou a falar comigo. O que você está sentindo? Eu não sabia explicar, mas era uma voz clara. Isso é uma armadilha. Deus está te avisando para não fazer isso. O sujeito entrou no banheiro com a minha parceira e eu fui atrás. Ele tinha $10.000 numa pochete e isso já era estranho. Ninguém anda com tanto dinheiro assim tranquilo como se fosse trocado. Ele disse, vamos fechar o negócio. Mas quando foi mostrar o dinheiro para minha menina, falou um valor errado. Em vez de 10.000, disse 6.500. Naquele momento eu vi tudo, como se o tempo tivesse parado. Eu conhecia aquele olhar, aquele jeito de agir. Alguém estava tentando me passar a perna. Meu amigo já estava levando a mão para a arma, mas eu o segurei. Olhei para minha parceira e ela estava apavorada. Sabia do que eu era capaz. O cara tentou enrolar, mas o Espírito Santo me disse, vocês precisam conversar com ela. Saímos do banheiro e eu vi que meu contato estava cercado. Desci com ela, entramos no carro e comecei a perguntar, há quanto tempo você conhece esse cara? Quanto peso já movimentou com ele? De repente, o Espírito Santo gritou dentro de mim, é uma armadilha. Olhei pelo retrovisor e vi vários carros, alguns com capô aberto, outros com luzes apagadas, policiais à paisana. Olhei para a rua e debaixo de um poste mais veículos. Meu contato ligou e o Espírito Santo ordenou, vai agora, eu gritei, é uma emboscada. Quebrei o telefone e saímos em disparada. A menina dirigia um esportivo e eu mandei ela acelerar. Fizemos um cavalo de pau quase 200 por hora e fugimos. Isso aconteceu 3 meses antes do acidente que mudou minha vida. 3 meses antes de eu despencar daquele penhasco. Foi ali que eu estava. Quando falo das coisas que o Senhor me mostrou, do jeito que eu vivia em 11 de março de 1997, das pessoas que eu atirei, das facadas que dei, da vida que eu levava, era um elevador direto para o inferno. E eu sabia disso. Mas depois que ele me deu uma segunda chance, a alegria, a paz, a gratidão. Você nunca mais canta um hino na igreja do mesmo jeito. Cada palavra de adoração, cada louvor você sente na alma, porque você sabe de onde foi tirado. Quando canto eu sou livre, as lágrimas vêm, os pelos arrepiam, porque eu sei o que é ser escravo. Eu sei o peso da misericórdia que ele teve por mim, e não foi fácil nos últimos 28 anos. Mas deixe eu te contar como Deus me poupou. Alguns anos depois disso, eu estava trabalhando num depósito de registros médicos, entregando documentos. Eu seguia firme, olhando nos olhos de cada um com um sorriso que dizia, eu sei que você tem um coração bom. E não é que depois de uns 20 nãos, uma senhora de idade, com um casaco puído e um olhar cansado, parou na minha frente. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando se eu merecia mesmo aquilo, e então, com um suspiro, enfiou a mão no bolso e me entregou um passe de ônibus usado. Toma, filho, Deus te abençoe. Naquele momento, eu soube, não era só um pedaço de papel. Era a mão de Deus me dizendo, eu cuido de você. Entrei no ônibus com o coração batendo forte, como se cada parada fosse um sinal. Desci no centro, exatamente onde o Senhor tinha me mostrado na visão, e comecei a andar pelas ruas que antes eu evitava. E não é que na esquina da PIC com a 3RD, bem em frente àquele café antigo que ainda cheirava a café queimado e esperança, eu vi uma placa, precisa-se de ajudante imediato. Não era um escritório chique, nem um emprego dos sonhos. Era um depósito de materiais de construção, daqueles que ficam no fundo de um beco, onde os caminhões descarregam antes do sol nascer. Mas ali, naquele momento, era o meu milagre. O dono, um homem grandalhão com mãos calejadas e um sotaque que eu não conseguia identificar, me olhou como se eu fosse mais um garoto perdido. Você já trabalhou com isso antes? Ele perguntou, apontando para as pilhas de madeira e sacos de cimento. Eu não tinha a menor ideia de como carregar um saco de 50 quilos sem quebrar as costas, mas algo dentro de mim disse, fala a verdade, mas fala com fé.
Então eu olhei nos olhos dele e respondi: não, senhor, mas eu aprendo rápido e eu não desisto. E mais importante, eu preciso desse trabalho. Ele ficou me encarando por um tempo que pareceu uma eternidade, até que um sorriso lento se abriu no rosto dele. Bom, se você precisa mesmo, então aparece amanhã às 5 da manhã e não se atrase. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Eu não conseguia dormir, pensando em como ia acordar a tempo, como ia aguentar o trabalho, como ia pagar o aluguel. Mas sabe o que é engraçado? No meio daquela ansiedade toda, eu senti uma paz que não vinha de mim. Era como se Deus estivesse sussurrando: eu já resolvi isso, você só precisa confiar. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, lá estava eu às 4h45 da manhã, com as mãos tremendo de frio e nervosismo, mas com o coração firme. O trabalho era duro: carregar, empilhar, varrer, repetir. Mas cada gota de suor era uma oração. Cada saco de cimento que eu erguia era um obrigado, Senhor. E não é que no fim do primeiro dia o homem me pagou em dinheiro. Aqui, isso é só o começo, ele disse, como se soubesse que eu precisava daquilo naquele exato momento. Corri para casa, paguei o aluguel com as mãos trêmulas, e quando a dona do apartamento me entregou o recibo, eu chorei como uma criança. Não eram lágrimas de alívio só pelo dinheiro. Eram lágrimas porque, mais uma vez, Deus tinha me mostrado que ele não me esqueceu. E sabe o que é mais louco? Aquele trabalho temporário durou quase um ano. Eu aprendi a mexer com madeira, com encanamento, com eletricidade. Aprendi que não existe trabalho pequeno quando você faz com excelência. E mais importante, aprendi que Deus não nos livra só das coisas ruins, Ele também nos coloca exatamente onde precisamos estar, no momento certo. Às vezes, a bênção não vem na forma de um milagre espetacular. Às vezes, ela vem na forma de um passe de ônibus dado por uma senhora desconhecida, ou de um emprego que ninguém mais queria, ou de um chefe que decidiu acreditar em você quando todo mundo já tinha desistido. E hoje, quando olho para trás, eu vejo cada detalhe daquela época como um fio de ouro tecido na minha história. Porque não foi só sobre pagar o aluguel. Foi sobre aprender que a fé não é só acreditar que Deus vai fazer algo grande, é confiar que Ele já está fazendo, mesmo quando tudo parece pequeno, sujo ou sem sentido. Foi sobre entender que a misericórdia dele não tem limites e que Ele não nos tira só do fogo, Ele nos leva para lugares onde o fogo nunca mais vai nos alcançar. Aprendido na rua todas as estratégias que eu dominava sem nem perceber que eram dons dele, porque até o jeito de negociar com um traficante, de liderar uma equipe, de enxergar oportunidades onde os outros só viam riscos, tudo aquilo era preparação. E quando eu finalmente entendi isso, foi como se Deus tivesse virado uma chave dentro de mim. Eu não queria mais só sobreviver. Eu queria construir algo que durasse, algo que glorificasse o nome dele. Então comecei a aplicar tudo o que sabia, mas agora com um propósito diferente. Em vez de vender drogas, vendi esperança. Em vez de recrutar soldados para o crime, recrutei guerreiros para o reino. E sabe o que aconteceu? As mesmas habilidades que me fizeram temido nas ruas me tornaram respeitado no mundo dos negócios. As mesmas conexões que antes me levavam para o perigo agora me abriam portas para parcerias legítimas, porque Deus não desperdiça nada, nem os erros, nem as quedas, nem os momentos em que você acha que está perdido. E foi assim que aos 27 anos eu me vi diante de uma escolha, continuar vivendo pela metade ou entregar tudo de uma vez. Eu disse: Senhor, eu não quero mais essa vida dupla. Não quero mais acordar com medo, não quero mais me esconder, não quero mais fingir que sou alguém que não sou. E foi nesse momento que ele me mostrou que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em querer o que ele já preparou para nós. 5 anos depois daquela queda no abismo, eu estava de pé. Não porque eu era forte, mas porque ele me sustentou. Não porque eu tinha todas as respostas, mas porque ele me guiou. E quando eu olho para trás, vejo que cada passo, até os mais sujos, até os mais humilhantes, foi necessário. Porque foi ali no meio da poeira e do cimento, carregando sacos de 60 quilos nas costas, que eu aprendi o que realmente significa depender de Deus. Foi ali que entendi que a fé não é um sentimento bonito, mas uma decisão diária de confiar, mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. E hoje, quando vejo pessoas presas em ciclos de derrota, quando ouço alguém dizer eu não consigo, eu lembro daquela casa de trabalho diário, daquela fila de homens exaustos esperando por uma chance e penso: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E se ele me escolheu no meio daquela bagunça, ele pode escolher qualquer um, inclusive você. Ela apontou para os exames e disse: você teve um AVC, não um pequeno derrame, mas um ataque cerebral que deveria ter te matado. E não foi só um, foram 3. 3 vezes seu cérebro tentou desligar e 3 vezes Deus disse não. Eu olhei para aqueles números, aqueles gráficos, e algo dentro de mim se quebrou, não de medo, mas de gratidão, porque ali naquelas folhas frias de diagnóstico estava a prova de que Deus não me abandonara nem por um segundo. Mesmo quando eu estava caído no chão, inconsciente, Ele estava trabalhando. Mesmo quando eu não entendia, Ele já tinha um plano.
E se ele me salvou da morte 3 vezes, era porque ainda tinha algo para eu fazer. Foi aí que entendi. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que Deus está escrevendo a história mesmo quando não vemos a página seguinte. Eu poderia ter ficado amargo, poderia ter perguntado por que eu, mas escolhi perguntar para quê. E a resposta veio como um trovão para contar a você que os milagres não são exceções, são o padrão de Deus quando decidimos crer. Então, em meio àquela tempestade, eu e minha esposa fizemos o que sempre fizemos, escrevemos, não em tábuas de pedra, mas em um quadro branco que enchemos de versículos, promessas e sonhos. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E ali, enquanto jejuávamos e orávamos, Deus começou a mover montanhas. Lembra daquele cheque de $2,000 que eu tinha recebido? Pois é. Em 2 semanas, sem gastar um centavo, Deus multiplicou aquilo em $8,000, $12,000 canadenses. Não foi sorte, não foi coincidência, foi obediência, foi fé colocada em ação. E quando você vê Deus fazer isso uma vez, você não consegue mais viver como se ele não fosse real. Mas a história não para aí. Depois do AVC, eu poderia ter desistido. Poderia ter aceitado que minha vida tinha acabado, mas Deus me mostrou que os maiores milagres acontecem quando escolhemos levantar, mesmo quando o corpo ainda dói, mesmo quando a mente ainda está confusa, mesmo quando o mundo diz você não vai conseguir. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei motorista de caminhão. Sim, você ouviu direito. Depois de tudo, do banco do negócio próprio, das conferências, das curas que eu testemunhei, Deus me colocou atrás de um volante, dirigindo pelas estradas do Canadá. E foi ali, entre as longas horas de silêncio e as paisagens que passavam pela janela, que ele começou a me falar sobre o próximo capítulo. Porque a verdade é que Deus não nos usa apesar das nossas fraquezas. Ele nos usa por causa delas. Ele não precisa de super-heróis. Ele precisa de gente disposta a dizer sim, mesmo quando tudo dentro de você grita não. E foi assim que, mesmo depois de perder meu primo, aquele que eu vi transformar vidas, que sonhava em recomeçar ao meu lado, mesmo depois de quase morrer, eu entendi que o luto não é o fim da história. É apenas o lugar onde Deus começa a escrever algo novo. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada derrota, cada momento em que pensei que tudo estava perdido, era apenas Deus preparando o terreno para algo maior. E se ele fez isso comigo, um homem quebrado, com cicatrizes no corpo e na alma, imagine o que ele pode fazer com você. A pergunta não é Deus pode me usar. A pergunta é estou disposto a deixar ele me usar. Porque a fé não é um sentimento, é uma escolha. E a maior escolha que você pode fazer hoje é acreditar que não importa o que você tenha passado, Deus ainda está escrevendo a sua história. E a melhor parte, Ele está esperando por você para virar a página. E se Ele me chamou para algo maior, foi porque já tinha preparado o caminho. E se mesmo depois de tudo que passei, a traição, a solidão, as portas que se fecharam, ele ainda me escolheu, imagine o que ele pode fazer com você. Você não precisa de um sinal do céu, precisa de coragem para dizer sim, porque Deus não trabalha com quem está pronto, ele trabalha com quem está disposto. Naquele momento em que eu pensei que não tinha mais forças, quando o mundo me disse que eu não era capaz, foi ali que ele me lembrou, eu não te chamei para o que você pode fazer, eu te chamei para o que eu posso fazer através de você. Eu poderia ter desistido, poderia ter aceitado o emprego na academia, mesmo com o corpo doendo, mesmo sabendo que não era o plano. Poderia ter deixado aquele livro na gaveta, como um sonho enterrado entre contas e decepções. Mas quando Deus coloca algo no seu coração, Ele não desiste de você. Ele não muda de ideia. Ele só espera que você pare de lutar contra a corrente e comece a nadar com Ele. E foi assim que, no meio do caos, uma voz conhecida me cutucou. E aquele livro, HD, você ainda acredita nele? Eu suspirei. Brian, eu não tenho dinheiro, não tenho energia, não tenho mais nada para dar. Mas ele insistiu, você tem uma história, e histórias como a sua não são para ficar guardadas, elas são para incendiar vidas. Foi então que entendi, não era sobre o livro, era sobre confiar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle e sabe o que aconteceu. A plataforma que ele mencionou não era só uma empresa, era uma porta, uma oportunidade que eu nem sabia que existia, mas Deus sabia, Ele sempre sabe, e quando finalmente parei de resistir, quando finalmente disse tudo bem, Senhor, eu vou, foi como se todas as peças começassem a se encaixar, não porque eu era forte, não porque eu tinha todas as respostas, mas porque Ele nunca me deixou sozinho. A pergunta não é se você tem recursos, é se você tem fé. Não é se você está pronto, é se você está disposto. Porque Deus não precisa de perfeição, Ele precisa de entrega. E se você está lendo isso hoje, é porque Ele está te chamando para algo maior. A questão é você vai dizer sim. Represento hoje não foi construído por minhas próprias mãos, mas pelas mãos daquele que nunca desiste de nós.
Veja bem, eu não queria avançar. Na véspera daquela ligação do RH, quando meus 15 dias estavam prestes a acabar, eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu não consigo dormir, não sei o que fazer. Se o Senhor quer que eu faça negócios, tudo bem, mas fecha todas as portas que não são para mim e deixa apenas uma aberta. E sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte, a empresa me ligou: você está atrasado, mas não se preocupe, vamos te dar $7.000. Eu poderia ter respirado aliviado, mas então meu amigo ligou: manda as informações daquela empresa que você mencionou. Quando olhei, foi como se Deus tivesse descarregado uma revelação direto no meu espírito. Toda a ansiedade, todo o peso, toda a escuridão se dissipou. De repente, eu não vi apenas um negócio, eu via uma missão. Uma chance de mudar não só a minha vida, mas a da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe. E então, um mês depois, lá estava eu mentorando Mateu Plant. Nós estávamos em um estudo bíblico quando a empresa que estávamos prestes a lançar entrou em pré-venda. Era a semana decisiva 20, 21, 23, 24 e 25 de abril. Eu orava: Deus, qual caminho eu sigo? Preciso pagar o aluguel de maio. O que o Senhor quer que eu faça? E ele respondeu: ligue para Mateu. Mas eu precisava do dinheiro. Senhor, eu tenho que lançar esse negócio. Silêncio. Segunda, terça, quarta, quinta-feira eu ainda insistia. Na sexta, debaixo do chuveiro, ouvi claramente: ligue para Mateu. Saí correndo, ainda molhado, e disquei o número. Quando ele atendeu, percebi na voz dele algo que nunca tinha notado antes. Ele estava quebrado. O que está acontecendo? Perguntei. E então Deus me deu uma palavra: dê a ele uma escritura. Eu dei. Agora pergunte se ele já foi batizado. Quando ele disse não, tudo fez sentido. Todos aqueles altos e baixos, aquela luta interna. Ele nunca tinha nascido de novo. Mateu, você vai ser batizado hoje. Naquele mesmo dia eu o batizei. No dia seguinte, Deus me mandou ligar para meu amigo HD Rhodes. O que está acontecendo? Ele perguntou. Nada, só queria saber como você está. Ele disse que estava ótimo, que iria à igreja. Eu o encontrei lá e Deus me disse: ore pelo Espírito Santo sobre ele. Eu orei. E sabe o que aconteceu? Nas 3 semanas seguintes, Mateu lançou 52 singles. Na quarta semana, seu primeiro álbum. Ele passou de ganhar $100 por dia para 900. Depois, 2.500 em um único dia. Hoje ele tem milhões de visualizações no YouTube, está explodindo na indústria da música gospel e não é só no rap, é uma revolução. Mas antes de tudo isso, eu estava revoltado. Encontrei Mateu na rua, sem teto, e questionei Deus: como o Senhor permite que cristãos deixem isso acontecer? E ele me respondeu: porque você está permitindo. Naquele momento, eu tinha $400 no bolso, dinheiro que poderia ter alugado um apartamento para nós dois. Mas eu não acreditava de verdade. Não até aquele dia, 24 de abril, quando decidi confiar. E desde então, minha vida não se parece em nada com o que era antes. Hoje tenho 2 podcasts em andamento, trabalho diariamente com HD Rhodes, estou lançando um terceiro, Gospel Music Weekly, com Mateu, e há muito mais vindo por aí. Tudo isso em poucos meses. Deus é abundante, sua misericórdia é imensa. Ele é um Deus de milagres e não importa o que você tenha feito. Antes eu olhava para pessoas que diziam ter vendido a alma ao diabo e pensava: elas têm tudo, dinheiro, fama, poder. Mas hoje eu sei a verdade. Por trás dos sorrisos, dos contratos milionários e dos holofotes, há uma escuridão que não dá trégua. Não é à toa que tantos artistas, atletas e empresários bem-sucedidos tiram a própria vida. A felicidade que o mundo vende é uma mentira. Quando você entrega sua alma, você perde a paz. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você é escravo de uma voz que só sabe mandar: faça isso, faça aquilo, não pare. Não há descanso, não há alegria verdadeira. Mas Jesus, Jesus dá paz. Paz de verdade. Eu já não tinha onde morar, mas ele me deu um propósito. Já estive no fundo do poço, mas ele me ergueu. E se você está lendo isso agora e sente que já foi longe demais, que não há volta, eu te digo: não importa o que você tenha feito, não importa com quem tenha feito pacto, Deus está de braços abertos. Ele não quer sua perfeição, ele quer seu coração. E se você der esse passo, se disser sim, prepare-se, porque ele não só perdoa, ele transforma, ele restaura, ele faz novas todas as coisas. A pergunta não é o que você perdeu, é agudo o que você está disposto a ganhar. E a resposta está em uma única palavra: sim. E ali estava eu no meio do caos, com o sol queimando minha pele dentro daquele carro, o suor escorrendo como se o próprio inferno tivesse aberto suas portas só para me testar. Mas sabe o que não saiu do meu peito? A paz. Aquela mesma paz que me sustentou quando não tinha onde dormir, quando não sabia de onde viria a próxima refeição, quando o mundo parecia desabar. Porque, no fim das contas, não são as circunstâncias que definem nossa fé, é o que carregamos dentro de nós quando tudo desmorona. Eles me acusaram, gritaram, quiseram me prender, mas Deus já tinha escrito outra história. Aquele policial que me soltou, que pediu minha oração, não era um acidente, era um sinal. Um lembrete de que, mesmo quando o inimigo arma ciladas, Deus usa até as pedras no nosso caminho para construir algo maior.
E eu só precisava dizer sim de novo, porque o mesmo Deus que transformou uma briga em um testemunho, que virou um confronto em uma oportunidade de abençoar, ele não muda. Você já parou para pensar que talvez as suas maiores lutas sejam apenas o cenário para o seu maior milagre? Que aquele problema que parece sem solução, aquela situação que te sufoca, aquele momento em que você se sente encurralado, talvez seja justamente aí que Deus está prestes a agir. Não é coincidência que depois de 7 dias de jejum, depois de ter minha fé provada em cada detalhe, eu tenha saído daquela delegacia não como um acusado, mas como um mensageiro, não como vítima, mas como alguém que carregava uma palavra de vida para aqueles homens. E o HD? O HD. O telefone explodindo com mensagens, as pessoas achando que eu tinha sido preso, os boatos correndo soltos. Mas sabe o que mais importa? O que Deus estava fazendo no meio daquela confusão. Porque no final não foi sobre o que eu perdi, foi sobre o que ele ganhou. Não foi sobre o que eu sofri, foi sobre o que ele restaurou. E quando eu cheguei à igreja, exausto, suado, com a adrenalina ainda latejando nas veias, eu não estava ali por acaso. Eu estava ali porque Deus não desperdiça nada. Nem as quedas, nem as lutas, nem os momentos em que você se pergunta, será que vale a pena? Vale, sempre vale, porque o mesmo Deus que me sustentou naquele carro, que transformou uma briga em um encontro com a graça, que usou até a fome e a sede para me ensinar a depender dele, esse Deus está pronto para fazer o mesmo por você. Não importa o que você tenha passado. Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você acha que foi, o convite ainda está de pé, e a pergunta não é o que você perdeu, é agudo o que você está disposto a deixar Deus ganhar. Então, quando a vida bater à sua porta com mais uma tempestade, quando o inimigo sussurrar que você não aguenta mais, quando tudo parecer perdido, lembre-se, a paz não é a ausência de problemas. É a presença de Deus no meio deles, e ele está esperando, de braços abertos, com um sim que pode mudar tudo, derramou até a última gota por você. Não foi apenas uma morte física, foi a entrega total do amor que nos resgata quando achamos que não há mais saída. E é exatamente aí que a graça se revela, quando você percebe que não precisa merecer, só precisa aceitar. Porque o inimigo quer que você acredite que suas falhas são maiores que a cruz, que seus erros definem seu futuro, que as portas fechadas são o fim da história. Mas Deus escreve finais diferentes. Ele transforma desespero em testemunho, perseguição em propósito e até as quedas dos outros em degraus para o seu livramento. Veja bem, aquele homem que tentou te destruir acabou caindo pelas próprias armadilhas. As casas que deveriam ser sua ruína viraram cinzas para outros, enquanto você já estava sendo conduzido a um novo começo. Isso não é coincidência, é estratégia divina. E quando você pensa que está fugindo, na verdade está sendo guiado. Quando evita o confronto, está preservando o chamado. Quando abre mão da vingança, está protegendo o milagre que Deus já preparou para você. Porque a batalha não é contra carne e sangue, é contra as mentiras que tentam roubar sua paz, sua fé, sua identidade. E a arma mais poderosa que você tem não é o punho cerrado, mas o coração rendido. Não é a voz alta, mas a palavra que ecoa dentro de você. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a chave. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no Deus que move as peças do tabuleiro antes mesmo de você entender o jogo. Não é sobre ser perfeito, mas sobre deixar que a perfeição de Cristo cubra suas imperfeições. Não é sobre evitar as tempestades, mas sobre acreditar que Ele está no barco com você e que, no fim, até a tempestade obedece à sua voz. Então, hoje, não importa o que esteja diante de você, não importa quem tentou te derrubar ou quantas portas pareciam fechadas, erga os olhos. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou Saulo em Paulo, está trabalhando a seu favor, e ele não começou agora. Ele já escreveu o último capítulo da sua história e é melhor do que você jamais imaginou. Agora respire fundo e lembre-se, você não está sozinho nessa. O mesmo amor que o buscou quando você estava perdido está aqui agora dizendo, vem. Eu já venci por você, e isso muda tudo, quando lhe ofereceram fel e vinagre, quando zombaram dele. E mesmo assim, mesmo com o corpo exaurido, os pulmões lutando por ar, os braços estendidos em agonia, ele não desviou os olhos do propósito, porque ele sabia, o que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória já conquistada, e essa mesma vitória é sua hoje. Você não precisa carregar o peso do mundo, não precisa se afogar na sede das suas próprias lutas, porque ele já disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é promessa vazia, é lei espiritual, é a matemática divina. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele não apenas supre o que falta, ele faz transbordar. As bênçãos não chegam de mansinho, elas o alcançam, o envolvem, o arrastam para um lugar onde a abundância é a única realidade. Lembra-se de Deuteronômio 28? Se ouvires diligentemente a voz do Senhor, teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é sorte, não é coincidência, é aliança.
É o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes, que fez jorrar água da rocha, que transformou a escuridão em luz. Ele está pronto para agir em sua vida. Mas ele espera uma coisa, que você o escolha primeiro, que você entregue tudo, os seus medos, suas dúvidas, suas impossibilidades e confie que ele sabe o que faz. E agora deixe-me falar ao seu coração. Talvez você esteja assistindo a este momento com lágrimas nos olhos, com o peito apertado, com a sensação de que já tentou de tudo e nada deu certo. Mas eu lhe digo, Deus não está limitado pelas suas circunstâncias. Ele não se move pelo que você vê. Ele se move pela fé que você deposita nele. E essa fé, por menor que seja, é a chave que abre portas que você nem sabia que existiam. Então, vamos orar juntos. Pai Celestial, hoje eu trago diante de Ti cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Toque em seus corações, Senhor. Quebre as cadeias da incredulidade, derrube os muros do medo e faça arder neles uma chama que não pode ser apagada. Porque Tu és o Deus que ressuscita sonhos, que restaura esperanças, que transforma cinzas em beleza. Pai, eu peço que cada um aqui seja salvo, que cada um encontre uma igreja que pregue a Tua palavra, que viva no poder do Espírito Santo, que leiam a Bíblia, que mergulhem em Marcos 16, que entendam o chamado de Atos 2, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, porque Tu já pagaste o preço, o sacrifício já foi feito. A vitória já foi conquistada, e quando eles entregarem suas vidas a Ti, Senhor, eu sei, porque já vi isso acontecer, que nada mais será como antes. As trevas se dissiparão, as portas se abrirão, e o que parecia impossível se tornará a nova realidade deles. Obrigado por esta oportunidade, Pai. Obrigado por nos chamar a viver uma vida de santidade, de propósito, de poder. Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus. Declaramos que o Espírito Santo tem liberdade para agir. E em nome de Jesus nós dizemos, amém, que assim seja, que assim seja, que assim seja.